Buonasera, catuxas! Olha, segura esse fogo no parquinho, porque hoje a fofoca tá daquele jeito de fazer o grupo de WhatsApp tremer. Olha, o Faustão surge sem cadeira de rodas em festa da esposa. O estado de saúde dele deixa todo mundo de queixo caído. Ao mesmo tempo, lá na Globo, o Luciano Huck tá rodando a bolsa com o desfalque da Virgínia Fonseca, que virou dor de cabeça. Olha, enquanto isso, Gustavo Lima aparece no noticiário por 2 motivos. Um prefeito chamando ele de ladrão, ele jurando que devolveu o cachê e prometendo medidas pesadas, e ainda levando pedrada de fã por cancelar show por causa de uma caganeira que virou caso de internet. E para fechar, a Sabrina Sato e Nicolas Prates fazem um chá revelação a pedido da Zoe. E o jeito que esse bebê teve o sexo revelado foi daqueles momentos que a gente salva para ver 2 vezes. No canal Te Contei, eu sou o repórter Conradinho a partir de agora, e hoje você vai sair desse vídeo armado de fofoca para render assunto no trabalho, no almoço, na família, no trem, no ônibus, no barzinho e até na fila do banheiro, viu? Olha, confere aí se você está inscrito aqui no canal Te Contei, porque a gente sempre traz fofocas quentíssimas que você não vai querer perder. Olha, se essas fofocas já estão te surpreendendo, logo de cara já deixa aquele like, viu? Agora, assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e entrega mais babado para você. Vamos combinar, só aqui você fica sabendo dos bastidores do jeito que ninguém mais tá contando. Só quero desconfiar. Vamos começar. É o Faustão, gente. Buonasera, o apresentador que passou por um transplante de coração em 2023 e ficou longe dos holofotes, reapareceu em uma situação que pegou todo mundo de surpresa. Ele foi visto em uma festa de aniversário da esposa, a Luciane Dias, e sem cadeira de roda. Já pensou? Segundo a matéria, ele surgiu em um momento familiar ao lado da esposa, com direito a parabéns, decoração, bolo e tudo mais. E o que mais chamou a atenção foi justamente o estado físico dele, muito mais solto, andando sem apoio de cadeira de roda, mostrando uma recuperação que muita gente não esperava ver tão cedo. As imagens e relatos apontam que ele está com aquela cara de quem passou por muita coisa, mas que está firme, falando, interagindo e climão de alto astral em casa. Para o público que acompanhou toda a luta dele, desde o diagnóstico, hospital, fila de transplante, até pós-operatório, foi quase um ressurgimento. Olha só o impacto disso. Primeiro, um alívio geral. Fãs lotando comentário, falando que foi emocionante ver o Faustão de pé novamente, vendo que o tratamento e a recuperação estão dando resultado. Segundo, uma discussão sobre como ele está levando essa nova vida, né, depois do transplante, mais recluso, mais caseiro, mas ainda assim celebrando momentos importantes ao lado da família. A consequência direta é que volta à tona a pergunta: Faustão vai voltar para a TV? A matéria não fala nada de novo sobre o contrato, programa ou até projetos, mas mostra um Faustão em fase mais estável, o que abre espaço para o público começar a sonhar com aparições especiais ou participações futuras. Analistas lembram que pacientes transplantados precisam manter uma rotina bem cuidadosa, né, com menos estresse, menos carga de trabalho e muito acompanhamento médico. Então, qualquer discussão sobre volta à TV precisa ser com muita responsabilidade. Mas a imagem dele, de pé ao lado da esposa, já é um símbolo de vitória e também um recado sobre a importância do sistema de transplantes no Brasil. Olha, e a gente conta esse bastidor aqui do jeito que ninguém está contando, viu? Porque o foco não é só o surgiu, mas no que isso significa para a carreira, para a saúde e para o imaginário de quem cresceu vendo aí o Faustão.
Agora fica no ar uma pergunta: você acha que o Faustão deveria curtir essa nova fase em off, longe das câmeras, ou acha que o Brasil ainda precisa ver ele, nem que seja em um especial, uma aparição rápida, uma despedida final, hein? Olha só. E já que estão falando de velho Domingão, vamos puxar um assunto que está incomodando lá na Globo, viu? Porque fazendo um link direto, tem aí apresentador dominical que está sentindo falta de um certo nome que você conhece muito bem. É sobre isso. Olha, nós vamos falar do Luciano Huck e Virgínia Fonseca, porque esse cruzamento de Globo com internet não está sendo simples assim não, viu? Segundo a matéria, a Globo tinha contado com a participação da Virgínia, né, em um quadro, né? E essa presença dela, que tem aí uma audiência monstruosa na internet, era vista como uma maneira de puxar o público jovem de redes sociais para a programação do Huck. Só que a rede TV acabou levando um desfalque. A Virgínia não estaria mais disposta ou disponível como esperado para certos compromissos. E isso virou uma dor de cabeça porque quando você monta quadro, cria expectativa, planeja em cima de um nome e esse nome sai do jogo. Meu amor, a equipe toda precisa se virar nos 30 e nem é com o Faustão, hein? O impacto disso é direto no Huck, que já vem enfrentando uma guerra por Ibope de domingo e precisa de atração que conversem com a nova geração. A Virgínia é uma potência digital, tem YouTube, Instagram, TikTok, uma família toda transformada em conteúdo e leva um público fiel, principalmente mais jovens. Ao perder essa carta na manga, a Globo precisa replanejar formato, atração e isso gera aquela sensação de perdemos um pouquinho da conexão com a internet, que é uma briga grande das TVs abertas. Analistas lembram que esse tipo de parceria entre televisão tradicional e grandes influenciadores é um jogo muito delicado. De um lado, a TV quer aproveitar a audiência gigante dos influencers, do outro, os influencers não podem atrapalhar os seus próprios projetos, suas marcas e o seu ritmo, né? Que é bem diferente do ritmo de uma emissora. E também um fator de bastidor. Quando um nome, como Virgínia Fonseca, falha, um projeto, outros nomes grandes ficam mais cautelosos para topar essas parcerias, o que torna a vida do Huck e da produção ainda mais complicada. Agora a pergunta que fica é: a Globo e o Huck devem insistir nesse caminho de depender de grandes influencers para tentar levantar aí um público mais jovem para a TV? Ou será que está na hora de criar formatos novos, com gente da casa, para não ficar na mão quando um desfalque desses acontece, viu? E antes que eu siga para a próxima fofoca, já deixa eu te lembrar aqui de uma coisa importante. Olha, antes que eu esqueça, no final da matéria eu vou te presentear com um e-book valioso, viu? É só usar e responder "eu quero". E para ganhar de graça é só clicar no link na descrição. E voltando para as nossas fofocas, agora vamos falar de um embaixador que está de olho no furacão por mais de um motivo. Olha só, tá querida! Agora é hora de Gustavo Lima, porque a vida do embaixador não tá fácil, não, viu, nos bastidores. Segundo a matéria do Metrópolis, o Gustavo Lima veio a público afirmar que devolveu um cachê e que pretende tomar medidas contra um prefeito que, segundo ele, teria atacado a sua imagem. O que aconteceu? O prefeito foi para cima do cantor, dizendo que ele não teria cumprido compromissos. E a coisa ganhou um tom de insinuação pesada, como se o artista tivesse agido de má fé. Em resposta, Gustavo disse que devolveu o cachê referente ao show e deixou claro que vai se defender, prometendo medidas judiciais contra as declarações. O impacto disso é grande porque a imagem do Gustavo já vem sendo muito discutida desde aquela onda de shows caros bancados por prefeituras em cidades pequenas. Então, qualquer rumor de cachê mal explicado
liga um alerta no público e também na imprensa. Enquanto isso, em outra ponta, uma matéria da área VIP destaca que o Gustavo Lima está sendo muito atacado nas redes sociais por cancelar um show devido a um problema de saúde. Ele mesmo disse que teve uma caganeira, aquela diarreia fulminante, sabe? E não conseguiu se apresentar no show. Só que muita gente não levou na esportiva. Teve fã dizendo que se sentiu desrespeitado, que viajou longas distâncias para ver o show e ainda assim não teve a apresentação. Outros saíram em defesa do cantor, lembrando que ele é humano, fica doente e que é melhor cancelar do que subir no palco passando mal. Olha, a consequência disso tudo é uma soma de crises. De um lado tem prefeito falando em cachê, ele prometendo devolução, processo, do outro uma parte do público questionando compromisso, enquanto outra segue fia. É quase uma guerra de narrativas onde cada lado tenta contar a sua versão. Olha, analistas enfatizam que artistas do porte de Gustavo Lima precisam ter uma gestão de crise muito bem organizada, porque qualquer falha de comunicação sobre cachê, sobre saúde, sobre cancelamento é ampliada instantaneamente, e quando se mistura dinheiro público, prefeitura, contratos e polêmica em rede social, aí a coisa fica mais delicada. E tem um detalhe que a gente destaca de um jeito que nem todo mundo está falando. O fato dele mesmo ter usado um termo popular caganeira traz aí uma humanização, mas também abre espaço para meme, viu? Piada e uma certa desvalorização do motivo médico. Numa era em que todo mundo quer transparência, mas também julga muito rápido, a linha é muito fina. Agora fica uma pergunta para você. Na sua opinião, Gustavo Lima fez certo em abrir o jogo sobre a diarreia, falando assim, de forma tão direta, ou ele deveria ter explicado de um jeito mais oficial para evitar esse tanto de ataque, hein? Enquanto os estão nessa confusão toda, tem gente que está celebrando uma vida nova, viu, gente? Olha, uma nova fase e com participação especial da filha no meio dessa história. E estamos falando de Sabrina Sato, Nicholas Prats e o sexo do bebê. Pisou! Agora é hora de falar da Sabrina Sato e Nicholas Prats, porque esses dois estão vivendo uma fase daquelas que derretem a internet. Segundo a matéria da Quem, os dois fizeram um chá revelação para descobrir o sexo do bebê. E os detalhes mais fofos foi o pedido da Zoe, a filha, da Sabrina, com o ex-Dandinho. Que maravilha! Essa criança, que já é quase uma influencer, quis participar ativamente deste momento, e o chá revelação foi organizado com essa cara de família misturada, moderna, onde ex, atual, filho, todo mundo está na mesma celebração. No evento tinha decoração, clima de festa, todo mundo na expectativa, e quando finalmente chega a hora da revelação, aquele momento em que a cor estoura, eles anunciaram o sexo do bebê. A matéria destaca o clima emocionado, a participação da Zoe e a alegria do casal. O impacto disso é direto na imagem dos dois. Sabrina, que sempre foi um furacão de simpatia, mostra mais uma vez essa versão mamãe, família, e Nicholas Prats vai cada vez mais se consolidando como um nome queridinho do público, agora não só como ator, mas como futuro pai presente carinhoso. A consequência é uma onda de comentários positivos, muita gente falando sobre como é bonito ver essa relação entre Zoe, Sabrina e Nicholas, e essa família reconstruída, sem guerra pública, sem climão, ao menos naquele momento que chega pra gente, né? Analistas apontam que esse tipo de revelação, com a participação de filhos de gerações anteriores, é um sinal de como as novas configurações de família estão sendo normalizadas na mídia. É ex que vira amigo, filho que ganha meio irmão, todo mundo convivendo. Isso, né? Tem muito peso para quem assiste e se vê nesse tipo de realidade. E tem um detalhe que a gente puxa aqui, né? O fato da Zoe ter pedido o chá revelação mostra como as crianças também querem fazer parte desse processo. Não só como alguém que vai ganhar meu irmão,
mas como protagonista da história. É uma coisa que talvez os outros veículos nem frisam tanto, mas aqui a gente destaca, porque mostra a construção de afeto entre eles. E a pergunta que fica é: você acha que esse tipo de exposição familiar, chá, revelação, filho participando, tudo filmado, tudo postado, é uma coisa positiva que aproxima o público ou que em algum momento pode passar dos limites e expor demais as crianças, hein? Se essa fofoca já te deixou com a cabeça cheia de opinião, deixa aqui no like e deixa também o seu comentário. Assim o YouTube entrega mais conteúdo igualzinho para você e ajuda o canal Te Contei a crescer ainda mais. Ajuda a gente a crescer. E agora eu quero saber o que você achou dessas fofocas todas. Qual delas mais te impressionou? O Faustão surgindo sem cadeira de rodas ou o desfalque da Virgínia na vida do Hulk? A confusão do Gustavo Lima com o prefeito e caganeira? Ou o chá revelação da Sabrina e do Nicolas? Deixa aqui nos comentários. E aí, te contei? Tá contado, é sobre isso. Eu te conto, você espalha a fofoca. Compartilhe, se inscreva aqui no canal e comente aqui embaixo a sua opinião. E olha, de onde você nos acompanha. Um beijo no seu coração e até a próxima fofoca. Te contei, mais longe que eu te contei, te contei. Você já sentiu que está vivendo os mesmos ciclos, cometendo os mesmos erros, carregando pesos que nem são seus? A verdade é que muitas vezes a prisão não está no mundo ao nosso redor, mas está dentro de nós. Foi por isso que eu criei o e-book Liberdade Interna. É um guia prático baseado no método VRP, ver, resolver e praticar. E hoje eu quero presentear algumas pessoas com acesso gratuito. Siga meu perfil agora mesmo. Se estiver assistindo em outra plataforma, inscreva-se no canal e comente abaixo "Eu quero". As primeiras pessoas que comentarem receberão gratuitamente. Essa pode ser a oportunidade que faltava para iniciar uma verdadeira transformação na sua vida. Então, comente agora "Eu quero".